Você se sente bem sozinha ou na realidade você sente alívio? Alívio porque não está submersa naquela confusão mental de não saber qual é o status dessa relação. O que é isso? Que rolê que é esse? Ou alívio porque você não tem aquela angústia de será que a pessoa vai me escrever? Será que a pessoa se importa comigo? Será que isso vai ou não vai pra frente? Ai, porque o fulano ou a fulana disseram pra gente ir levando. Só que na sua cabeça, que sabe o que queria, mas acabou se traindo pra capturar essa pessoa que você determinou que deveria ser sua, você acabou traindo valores e princípios seus. No vídeo de hoje, esse é o questionamento. Você se sente bem sozinho ou sozinha, ou na verdade o sentimento que você tem é de alívio. São coisas completamente diferentes. E aqui a gente vai entender quais são os perigos de você confundir alívio com bem-estar interior. E a gente vai entender como a gente diferencia uma coisa da outra coisa. Esse vídeo é de grande importância para mim, porque recentemente conversava com uma pessoa muito cara a mim, e essa pessoa afirmou categoricamente: para mim a maior cagada que uma mulher pode fazer, mas isso também poderia servir para homens, tá? É casar e ter filhos. É interessante porque a história dessa pessoa é que ela foi uma pessoa que se casou, foi muito devota ao relacionamento, bem aquela mulherzinha que serviu o marido, aquela coisa toda, os filhos, lá. Só que mais tarde ela acabou sendo traída, né? E ela fala: poxa, eu não merecia ter passado por essa cachorrada, sabe? Fui uma esposa tão bacana, tão maravilhosa. Eu acho muito positivo ela reconhecer que ela foi uma esposa maravilhosa, mas no tempo que ela reconhece que ela é uma esposa maravilhosa, ela também pensa que ela foi uma esposa idiota, uma mulher imbecil, que ela não deveria ter servido, ela não deveria ter se colocado nesse lugar de adulação ao seu esposo, em alguma medida talvez também até a família, né? Filhos aí, falando de filhos propriamente dito. É evidente que quando a gente recebe esse tipo de afirmativa ele traz muitas coisas. Vamos começar definindo bem, tá? O alívio, gente, ele é um instrumento dado aos homens pela consciência divina de todas as coisas, que nos esclarece, que nos traz um sentimento e uma certeza psíquica e emocional de que nós estamos no lugar certo, que nós estamos fazendo certo. Então o alívio, ele é instrumento de Deus para os homens, instrumento de validação e de confirmação. Você está no caminho certo, você escolheu corretamente. Isso é o alívio. O alívio por si só, ele respalda, ele embasa as estruturas para o bem-estar interior. Quando nós nos sentimos bem interiormente, sentimos que tudo está fluindo de maneira harmoniosa, é natural que nós sintamos o alívio interior, que é fruto de um estado de completude, de um estado de integração, mente, corpo, espírito, emoções, valores e todas aquelas coisas todas bonitas. Só que preste atenção. Como aqui a gente tem uma limitação vocabular, tá? No planeta em que a gente vive, às vezes a gente acaba tendo que se servir de uma ou mais frases ou de uma ou mais palavra para definir coisas distintas. Então, esse alívio a que eu me refiro nesse primeiro momento é o alívio que respalda o bem-estar interior. Então poxa, eu realmente estou bem, eu realmente estou inteira, isso é uma realidade para mim, tranquilo. O alívio mal, vamos chamar assim, o alívio enganoso, o alívio ilusório, o alívio delirante, ele é um alívio que ele não traz esse estado de completude. E como eu sei que não traz um estado de completude? Porque normalmente quem expressa o alívio delirante, o mau alívio, o alívio ilusório, são pessoas que tendem a se posicionar diante daquela seara da vida ou diante da vida em si mesmo, de maneira muito categórica e normalmente de maneira muito categoricamente amarga. É assim que eu sei identificar se eu ou as pessoas que se dizem muito bem posicionadas ou que afirmam, né, afirmações genéricas como essa de que a maior cagada que uma mulher faz é casar e ter filhos, ou a maior cagada que um homem faz é casar e ter filhos, normalmente essas frases vêm de pessoas frustradas
e que sofreram muito na vida afetiva, e muitas dessas pessoas idealizaram e genuinamente esperaram vivenciar um conto de fadas, tá? Seja homem ou seja mulher, confrontando-se com as agulhadas das imperfeições humanas no seu par, né, na sua parceira ou no seu parceiro. A pessoa não teve rebolado, não soube agir, não soube como lidar, e aí ela toma para si que relacionamentos, ou homens ou mulheres, é a pior coisa que existe na face da Terra, e pra gente não se ferir é melhor manter distância. Pessoas que são completas, pessoas que gozam do alívio venturoso, o verdadeiro alívio, esse que representa um estado de ser, de completude, de avanço moral, espiritual, aquela coisa toda bonita, esse estado, presta atenção porque isso é muito sério, tá? Esse estado vem amparado com uma clareza de si e do todo muito grande. Então, pessoas que vivem o alívio, que é sinalizadora de que você está bem consigo, integrado com aquilo que você tem de melhor, não é jamais uma qualidade de sentimento que será expressado em palavras de maneira tão carregada de coisas mal resolvidas. Uma pessoa que está bem resolvida, uma pessoa que está verdadeiramente bem sozinha, ela entende muito bem a diferença de uma coisa e de outra. Ela se sente bem sozinha, ela está bem sozinha, mas ela não se fecha para os relacionamentos, ela não se fecha para o amor, porque ela entende que os relacionamentos e o amor são, né, instrumentos dado pelo Criador para os seus filhos. Deus não fez ninguém, nenhuma única criatura, ele não fez ninguém para viver sozinho. Isso é uma imbecilidade. É claro que a gente aqui poderia questionar algumas questões de estruturas relacionais, isso, mas a gente vai ser mais objetivo nesse contexto, tá? Vamos entender de maneira objetiva relacionamentos amorosos. O fato é, presta muita atenção, que as nossas ideias, as nossas palavras, bem como as nossas emoções, moldam a nossa realidade. O campo eletromagnético que as nossas emoções, que o nosso coração gera, é muito mais poderoso, é muito mais potente do que os campos eletromagnéticos dos nossos pensamentos. O que significa que o sentir tem muito mais peso na formação da realidade, na manifestação da realidade, do que o pensar. O pensamento, ele dá forma, mas o que dá vida é o que você sente. Se você é uma pessoa que verdadeiramente, presta atenção, porque isso é muito sério, tá? Se você é uma pessoa que sofreu relacionamentos amorosos, mas que você sabe no seu interior que você gostaria de ter vivido algo melhor, então não é que você odeia os relacionamentos, você reconhece que o que você viveu não foi legal, não foi bacana, não foi interessante, são coisas completamente, entenda, são coisas diferentes. É necessário dar os nomes devidos às coisas, porque senão aquilo que é para ser feito deixa de ser feito. Uma coisa é, eu quero estar num relacionamento, eu quero um homem ou uma mulher correto, com a cabeça boa no lugar, certo? Isso é uma situação. Outra coisa é você ter a clareza e o entendimento de que os relacionamentos que passaram por você até hoje foram relacionamentos perniciosos. É necessário que tenha essa clareza. Pessoas maduras têm clareza muito, né? Clareza muito clara, uma clareza muito contundente, muito definida daquilo que foi bom na sua vida e daquilo que não foi bom. Ter lucidez sobre os fatos é ter lucidez também sobre a nossa participação nos fatos. Se você é uma pessoa que sai condenando o homem que eu tive, a mulher que eu tive, sem se colocar como coparticipante, colaborador da ruína do seu relacionamento, você é uma pessoa absolutamente imatura, absolutamente infantil e assim, indizivelmente irresponsável. Você não é uma pessoa de segurança, porque você culpa tudo e todos, entende? Você é o centro do mundo, você é o coitadinho. Pessoas que são vitimistas, pessoas que só enxergam as suas dores dentro de um conflito, elas não são, por natureza, bons juízes. Não é possível ser um bom juiz. A gente tem que começar a entender, desde cedo, o quanto antes, de que nós somos todos coparticipadores daquilo que acontece nas nossas vidas. Mesmo uma briguinha mínima que seja.
Há uma coparticipação. Ai, porque fulano me desrespeitou e aí chegou no ápice e aí eu virei a mesa. Poxa, você virou a mesa. Aí se a gente para pra pensar, mas fulano realmente era abusivo. Realmente, fulano era abusivo. Mas por que você não cortou lá atrás? Por que você não cortou de primeira? Você entende que existe uma coparticipação? Ai, mas eu não tenho que falar, o fulano tem que perceber. Gente, a gente tem que entender o mundo que nós estamos inseridos. É de grandíssima importância que a gente tenha noção da realidade, velho. Isso é infantilidade psíquica, né? Isso é infantilidade emocional. Então, quando uma mulher ou um homem vira pra você, pessoas lúcidas, e diz, porque eu cansei de homem, cansei de mulher, porque homem nenhum presta, porque mulher nenhuma presta, olha, de verdade, dê 10 passos atrás com essa pessoa, porque essa é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que tende a não se responsabilizar pelas coisas que acontecem na vida dela. É uma pessoa que tende a ser âncora na vida dos outros. É uma pessoa que quer ser nada, que quer ser criada. E essa não é a realidade da vida. Cada um responde e responderá pelos seus próprios atos. Então, é muito grave você não perceber as suas falhas na relação. E é engraçado, porque é a sua incapacidade de reconhecer as suas falhas no que se passou que te impede de cultivar relacionamentos melhores. Porque você cristaliza na dor, você cristaliza na frustração e fica lá batendo o pé, igual uma criança birrenta, sabe? O meu brinquedo, o meu Danone, meu pirulito, ai, porque eu quero, ai, chorando, esperneando. Deus, que é um pai e mãe amorosíssimo, certo? Puro amor, pura generosidade, olha pra você como um filho muito amado, que ele ama muito, muito imaturo, ele reconhece que sim, por toda a eternidade, em comparação ao Criador, seremos muito imaturos. Verdade é essa, é irônico, mas é real. Olha com muito amor e muito carinho, querendo te dar o brinquedo, querendo te dar o Danone, querendo te dar o que você quer, só que você tá tão complexado na sua dor, na sua ruína, você cristaliza naquela situação, você cristaliza naquela emoção e você não para ouvir o seu pai que está atrás da porta esperando você se acalmar. Ele vai deixar você dar o seu chilique. É um direito que você tem de se expressar, né? Desde que você não pegue uma arma e saia dando tiro pra cima. Desde que a gente não vá pra isso, você tem direito de pegar o travesseiro, socar no rosto e gritar. Você tem direito, mas isso não é positivo. Isso sinaliza um nível de desequilíbrio emocional, um nível de desequilíbrio psíquico muito grande e um nível de egoísmo muito grande também. Então Deus olha pra esse filho, pra essa filha e fala, você tem muito que crescer ainda. Eu quero te dar o relacionamento que você quer. Assim ele olha para todos nós. Eu quero dar a você o relacionamento que você quer. Existem pessoas que caberão como uma luva no seu ideal, no seu anseio relacional. Só que para que você possa atrair essas pessoas, você precisa desenvolver os atributos correspondentes. Ora, se você é uma mulher e quer um homem maduro, protetor, provedor, espiritualizado, cabeça aberta, ligado no cosmos, no mundo, ou que seja mais religioso, ou que seja mais assim, mais assado, que seja ateu. Tem pessoas que são ateias, a gente precisa reconhecer, não é isso? Mas que seja uma boa pessoa, vou falar depois, eu vou fazer um vídeo depois falando de ateísmo. Porque tem o ateu que é cristão e o cristão que é ateu, né? As atitudes da gente deixam claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então Deus, ele aguarda muito pacientemente a birra do filho acabar para que ele possa instruir o filho, o que o filho deve fazer para que aquilo chegue. Na verdade, na maior parte das vezes, o presente tá com o pai, já tá na mão, eu quero te dar, mas você tá fazendo chilique, meu. Eu quero te dar, mas você não olha para mim, meu. É complicado. Então, se você é mulher e quer um homem com essas virtudes, você precisa ser correspondente. Se você viveu relacionamentos imaturos, onde havia violência, onde havia mutilação eu digo moral, do ponto de vista moral, tá? Do ponto de vista psicológico, é porque você, psicologicamente, era compatível com aquele padrão. É claro, é sempre importante que se diga, para tudo no universo, para todas as regras que o universo possui, o universo tem dono. Não é a festa da avó Chica,
nem da mãe Joana, nem da mexerique, nem da uva. O universo tem dono e existe regra, existe lei. Então nós temos que entender que se você atraiu ou só atrai pessoas imaturas, pessoas briguentas, pessoas intensas e desequilibradas, é porque, salvo as exceções, você é uma pessoa proporcionalmente desequilibrada, proporcionalmente doente emocional e doente mental, em algum nível sim. Porque falta de amor próprio, o amor próprio que nos conecta à origem daquilo que nós somos, não o amor próprio egóico, não esse. O amor próprio que nos conecta à origem daquilo que nós somos, à origem do nosso Criador. E em contato com essa origem, percebemos o quão amado nós somos, percebemos a fonte de amor que nos criou e a gente fala, como que eu vou ser incapaz de me amar, sendo que eu mesmo sou parte desse amor todo? Então você se torna incapaz de não se amar e não se cuidar. Então você se torna mais prudente e vigia mais. E em decorrência disso, em decorrência do amor que você externa, em decorrência do amor que você transmite, em decorrência do amor que você exala, você atrai uma pessoa que te identifica. E a pessoa que você identifica, só te identifica porque ela é uma pessoa que já ativou isso nela. Por quê? A gente só enxerga a nós mesmos. Só enxergamos a nós mesmos. Não existe objeto observado sem o observador. É a presença do observador que define os objetos observáveis. E é assim que certas pessoas olham para certos candidatos à presidência da República e falam, esse é um bandido, esse é um mocinho. O outro fala, os dois são mocinhos. Aí outros falam, os dois são bandidos. Aí vem outro e fala, para mim não fede, não cheira. Os dois são igualmente perigosos. Os dois são um e a mesma coisa. Exemplo, tá? Exemplo. É assim que certas pessoas escutam músicas de degradação sexual, de degradação moral, independentemente do gênero, e uma pessoa ouve e fala, nossa, que música deliciosa, que gostoso, nossa, eu sinto tão bem quando eu ouço essa música horrorosa de degeneração moral, espiritual e tudo que tiver. E aí vem uma outra pessoa e ouve e fala, gente, isso daí é uma perversão, isso daí é um câncer. Isso daí é um crime. Devia ser considerado crime produzir isso, deveria ser considerado crime escutar isso. Que dirá escutar isso alto para os outros ouvirem, porque isso adoece. Porque se você entende minimamente como funciona a onda, a frequência, você sabe que o simples fato de você estar ouvindo gera o quê? Uma vibração no seu campo eletromagnético. E mesmo que você esteja com fone, a alteração do seu campo eletromagnético vai alterar a vibração do campo eletromagnético do coleguinha ali. Então, que dirá ouvir uma música porcaria em alto? Então, quem não quer ser abalado por essas frequências, acaba sendo abalado. E acaba mudando o panorama psíquico dessa pessoa involuntariamente. Isso é uma violência. Isso é uma violência, isso é um ato profundo de egoísmo. Se você quer se adoecer, você faça isso sozinho. Nem se você estiver ouvindo Mozart, você tem que ouvir alto. Que dirá se você estiver ouvindo música porcaria? É questão de bom senso, entendeu? Só que essa humanidade ainda não entendeu isso. E quer dominar a Lua, quer chegar em Marte, quer conhecer o mundo afora, o universo infinito, sendo que o básico que é conter os seus impulsos negativos, que é se voltar para a sua evolução, o básico ela não faz. Mas quer ganhar o mundo, hein? Não se importa de perder a sua alma, que nem acredita que existe alma, tamanho o embrutecimento dessa humanidade aqui. Uma humanidade digna de pena. Uma humanidade muito infeliz. Essa humanidade é. E em decorrência dessa imaturidade, que gera um ciclo ininterrupto de enfermidades e de sofrimento individual e coletivo, as pessoas confundem as coisas. Então, vamos definir bem aqui, queridos. Uma coisa
É você ter sofrido muito nos seus relacionamentos. Sofrido muito, muito mesmo. E aí agora você não tem relacionamento nenhum. E parece para você que você está muito bem agora. Mas não é que você está muito bem agora. É que agora você não está com uma corda pressionando o seu pescoço. Você atrelou a corda que pressionava o seu pescoço ao fato de você estar com alguém. Mas, na verdade, a corda que estava no seu pescoço era fruto das suas inconsequências, dos seus desequilíbrios, da sua distorção da realidade ou da sua desconexão com a realidade, melhor dizendo. Porque quanto mais a gente enxerga a realidade espiritual, já que é a única realidade que verdadeiramente existe, quanto mais clareza e entendimento a gente tem dessa realidade, mais a gente tem noção da materialidade e das dinâmicas materiais, relacionais, enfim, que nos circundam, que nos cercam. Deu pra entender? Deu pra entender? Tem muita gente aí que condena relacionamento, condena homens e mulheres, porque na sua visão de uma pessoa sofrida, que sofreu muito em relacionamento, ela entende que quando ela tá com uma pessoa é muito doloroso, muito tortuoso, e quando ela tá sozinha é ruim também, mas ela tá aliviada porque ela não tá naquela angústia, ela não tá naquela ansiedade, ela não tá com aqueles ciúmes doentio. Às vezes não é que o outro tá fazendo mal pra ela, às vezes a pessoa é tão ciumenta, tão louca, tão desequilibrada, que ela pensa, é melhor isso, é melhor tá sozinha do que eu não aguento. Uma vez eu li uma moça escreveu pra mim, falou assim, eu sou tão ciumenta, que eu prefiro ficar sozinha, porque eu não consigo. Olha o nível de doença. E eu tô falando isso numa boa, gente. Não tô falando isso, seu doente. Não. É que é doença mesmo. Imagina você ser uma pessoa tão egoísta, tão imatura emocionalmente, psicologicamente, a ponto de determinar que o outro é seu. E como você entende de maneira, a contragosto seu, você compreende de maneira forçada por imposição da realidade que te cerca, você compreende que ninguém pode te pertencer, embora você o quisesse. Você desejaria submeter o olhar, o amor, a vontade do outro ou da outra à sua livre vontade, mas você sabe que você não pode fazer isso. Então você sofre, porque você queria ser objeto único de exclusividade, de amor e de desejo desse outro ou dessa outra e viver uma qualidade doentia de amor. Porque amor não é isso. E aí, como você sabe que você não pode ter isso, porque isso é uma loucura, isso é um ponto pra você, então isso marca ali um nível de lucidez dessa mulher que escreveu isso pra mim, mas isso também é muito triste. Quem já sentiu ciúmes, o mínimo que fosse, sabe o quanto é doloroso, psicologicamente mesmo, emocionalmente. É um misto de vergonha com constrangimento, mas também de raiva, mas também de criancice, mas também de um surto doido lá. É complicado. É muito complicado. Mas daí a você compreender que isso é muito bom, que é melhor estar sozinha dentro dessa questão, dentro desse cenário que a gente está descrevendo, do que estar se relacionando, porque homem nenhum presta, porque mulher nenhuma presta. Isso é uma desonestidade muito grande. Isso é uma falta de respeito muito grande, não só consigo, como com as outras pessoas. Como é que você quer taxar todos os homens do mundo como infrutíferos, como porcaria moral, como porcaria humana, porque o único homem, ou 2 ou 3 homens, que você tenha se relacionado com 500 homens, não prestavam. É necessário identificar de maneira honesta, de onde que tá saindo esses homens que eu atraio? De onde vieram esses 500 homens? Esse um homem? Onde foi que eu encontrei? Qual foi o contexto? Qual foi o contexto da minha vida? Mas mais do que isso, a gente precisa se questionar assim. A gente precisa entender, na verdade, que menos do que o ambiente onde você encontrou esse homem ou essa mulher, menos do que esse homem e essa mulher, tá? Menos do que, sabe, a sua aparência física propriamente dita, ainda menos que isso, tudo isso importa, mas eu tô falando menos ainda que tudo isso, menos que a origem familiar sua, menos, há muito menos que isso, você precisa exercitar uma investigação
do seu padrão emocional e psicológico no período em que você atraiu essa pessoa. Será que você estava bem? Quais eram os pensamentos que você tinha? Ah, eu estava ótimo, eu estava muito bem. Será que estava? Porque a gente tem que entender que cada sentimento abriga um outro sentimento oculto. Cada intenção guarda uma outra intenção ali oculta. E é isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Às vezes você acha que os seus pensamentos eram nobres na ocasião. Só que uma investigação mais profunda te leva a perceber que você estava com pensamentos complicados. Pensamentos luxuriosos, pensamentos degradantes acerca da sua própria pessoa. E com isso você baixa seu padrão vibratório, emocional, psicológico e se torna uma presa. Uma pessoa que tem um campo magnético, um campo mental mais poderoso que o seu, e é capaz de ler o outro só de olhar, coisa que você ainda não é capaz, mas será capaz, seremos todos capazes disso, só de olhar, você olha para a pessoa e você já sabe qual que é o padrão, o padrão psicológico daquela pessoa, ela olha para você e te considera uma presa fácil. Porque qualquer pessoa forte energeticamente, qualquer pessoa forte psicológica e emocionalmente, são pessoas que vibram muito alto. E a vibração alta vem de uma integração consciencial. Vem de pensamentos e sentimentos e condutas naturalmente nobre. É uma pessoa honesta, existe uma integração, uma integridade no que ela sente, no que ela manifesta. Agora, a pessoa que está pensando coisas de baixo teor, que nem uma vez eu saí de um trabalho, aí peguei uma carona com 2 pessoas, aí a moça tinha saído de um relacionamento conturbado, tava mal com a autoestima lá embaixo, aí ela falou, eu quero ir, hoje eu vou pra balada, quero beijar o cara assim, não sei que jeito, e quando eu sair, eu quero olhar pra trás, eu quero ver ele me desejando, me querendo, e tipo, ela falou assim, eu quero que ele fale, meu Deus, que mulher é essa? Né, assim, eu não lembro exatamente as palavras, já faz muito tempo, mas foi mais ou menos isso que ela disse, ou seja, o que ela queria? Ser desejada. Ser desejada como um pedaço de carne. Queria ser desejada, queria ser vista, porque ela se sentiu mal. O último que passou por ela não a enxergou, não viu a mulher incrível que ela era. Só que perceba que o que mais valia para ela ali era o componente da sexualidade erótica. Claro que faz parte dos relacionamentos esse nível saudável de sensualidade que a gente agrega na relação. Esse também é um arquétipo poderoso de feminilidade. Esse é o arquétipo de Eva, o arquétipo da sensibilidade sensual, mas o bom sensual, não esse sensualismo enfermo, erótico, degenerado que as músicas e as novelas exibem de maneira sonora ou visual, ou ambos. Não é isso. Então perceba que ela estava animando de maneira distorcida, queria animar de maneira distorcida, para um objetivo também distorcido. Por que era um objetivo distorcido? Porque era por razões egóicas. Ela queria ser aclamada. Esse desejo de ser aclamado e desejado, e quero que ele venha rastejando até mim, isso é puro ego. Isso é puro ego. Porque uma pessoa que tá com a cabeça no lugar, ela não vai desejar, eu vou na balada, eu vou pegar fulano, eu quero que ele venha rastejando até mim, e não sei o que, não. Ele pensará assim, cara, tô de boa, estou aberto, porque a vida quiser me mandar. Como eu tô equilibrado ou equilibrada, eu espero que a vida me traga uma conexão maravilhosa. Percebe como é diferente? Pode ser que tenha o sensualismo, isso não é crime, isso não é pecado. Mas a pessoa está aberta não para uma conexão efêmera e doente em si mesma pela estrutura mental que a gerou, que a programou, que a manifestou. Ela está aberta para uma conexão real. Quando você deseja uma conexão real, você já está fundamentando as bases de uma conexão que é muito viva e muito satisfatória, também nos níveis da fisicalidade. Só que ela começa, e é necessário que ela comece,
nos níveis de afinidade espiritual, de afinidade consciencial. Se existe afinidade consciencial, haverá compatibilidade de ideias, haverá compatibilidade emocional, haverá compatibilidade de visões e de propósitos e de anseios, e haverá compatibilidade física ou sexual. Mas como vocês olham somente para a compatibilidade sexual, vocês acabam negligenciando as outras que são mais importantes. Então, tem muita compatibilidade sexual por aí. Mas você acaba não atraindo, não cruzando o caminho de homens ou mulheres que são compatíveis em você em nível existencial. Essas pessoas existem. Essas pessoas também estão procurando por você. Só que como você distorce a realidade na sua cabeça daquilo que você queria procurar, porque esse é um mundo que desvirtuou completamente o que é o sexo e a sua função e a sua utilidade nos relacionamentos e tudo mais, você acaba se fazendo uma vítima fácil. Então, como você só quer sexo, mas ela não quer só sexo, ela queria ser amada, ela queria ser cuidada. Eu sei o que ela queria. O que ela estava querendo falar com tudo isso, só que no nível de maturidade que ela tinha, ela não pôde. Ela queria ser valorizada. Ela queria se sentir segura, em nível emocional, em nível íntimo. Mas aí ela, dado a imaturidade dela, porque foi rejeitada pelo anterior, ela decidiu que queria prender o cara no magnetismo físico. Só se ela desse muita sorte, ela conseguiria essa afinidade física e também consciência, mas assim, teria que dar uma sorte muito louca, porque não era o que ela estava vibrando. Ela estava vibrando puramente carne pela carne. E aí ela atrai isso. Então ela conhece uma pessoa, é carne pela carne, é muito desejo, é muito desejo, é muito tesão, é muito tesão. Aí no dia seguinte também, no outro também, aí passa uma semana, duas, aí na terceira, quarta, primeiro, segundo mês, aí vocês vão começando a conhecer quem é a pessoa. Aí a pessoa fala uma fala estranha, a pessoa faz umas coisas esquisitas. Aí você fala, gente, que pessoa é essa? Não é a mesma pessoa que eu tava ontem à noite. Nossa, a gente não tem nada a ver. Aí a pessoa começa a ser violenta com você. Só que quem que será que foi violento primeiro? Será que é justo eu me relacionar com uma pessoa só pra usá-la? Será que isso é justo? Será que isso é honesto? Será que isso é moral? Eu só quero isso mesmo e ó, acabou, era uma vez uma história. Será que isso é nobre? Veja, eu não estou dizendo que porque você beija uma pessoa, você tem que namorar e casar com ela. Eu estou falando é a intenção. Uma coisa é, nossa, estou aqui conhecendo uma pessoa, nossa, que conversa boa. Aí eu quero beijar essa boquinha. Você viu como é diferente? É diferente. A linha de raciocínio é completamente diferente. É completamente diferente. Então perceba que as intenções dela ela desejou desde o início ser idolatrada. Tipo, eu não tô nem aí quem é a pessoa, eu quero que me idolatre. Vou dar um beijo, não sei de que jeito que a pessoa, ou seja, ela queria dominar a pessoa psicologicamente, utilizando o componente sexual, o componente erótico da sua personalidade. Se uma pessoa dessa vai para uma balada assim, ou para uma festa, ou para rua, não importa, e ela acaba atraindo uma pessoa que é super compatível fisicamente com ela, mas totalmente incompatível nos valores, nos anseios e nos propósitos, será que se ela se vê na mão de um carrasco, será que ela tem o direito de reclamar? A gente tem que se questionar isso. Claro que direito todos temos, né? Ela pode, ela deve, a gente torce para que ela se conscientize de que não foi certo. Mas será que tá justo ela culpar só o cara? Realmente, o cara realmente não foi um cara bacana. Mas é isso que eu tô falando, ela não teve participação? Será que ela é tão inocente assim? Você entende como é diferente? Entende como é diferente? Muitas vezes a gente acha que os nossos anseios e as nossas vontades estão muito claras, estão muito definidas. Mas aí a gente começa a perceber que não está. A gente começa a perceber depois de um tempo que, nossa, cara, eu achava que estava muito claro os meus anseios em relação ao meu desejo de, sei lá, casar e ter filhos, por exemplo.
Mas hoje eu percebi que não tava, claro. Hoje eu percebi que, sim, eu queria isso, só que tinha uma barreira muito grande que estava me impossibilitando de alcançar isso daí. E eu achava que não. Eu tenho visto muitas mulheres postarem assim: ah, o homem tem que ser provedor, o homem tem que ser. O homem tem que ser tudo, né? Mas eu não vejo ela falando do que ela fará por esse homem. Eu não vejo ela falando qual é a linha de participação dela na vida desse homem. Então o homem tem que pagar, o homem tem que me bancar, eu quero ser princesa, que não sei o que, eu não quero quebrado, eu não quero falido. Perceba que o que mais elas anseiam, e eu entendo o porquê disso, tá? Mas eu tô falando que a gente tem que saber pedir. Elas dão muito foco a questões materiais. Quando você deve pedir um homem trabalhador, sim, um homem com uma mente próspera. Isso é muito mais inteligente. Porque o homem com a mente próspera, e é claro, eu entendo que cada um tem o seu nível, você pode desejar e manifestar abertamente, eu quero um homem com a mente próspera, mas que já tenha manifestado prosperidade em nível material, mas saiba pedir isso. Porque mais do que a prosperidade material, e eu não tô dizendo que isso não importa, isso importa muito, mas vale a prosperidade espiritual. É da prosperidade espiritual, é da prosperidade moral, é da abertura dele para ser influenciado por você positivamente, que virá a fortuna da vida dele ou da de vocês, se vocês engrenarem aí, ingressarem aí num relacionamento maduro e duradouro. Quando a mulher ou o homem passam por relacionamentos difíceis e aí determinam, num ato de recalcamento, puro recalque, ai, foi péssimo, foi horrível, ela começa a condenar o relacionamento ou o homem e a mulher. Então ela começa a desprezar, ela começa a repreender. Não, o problema é o relacionamento, o problema são os homens, o problema são as mulheres. E aí depois a pessoa começa a evitar. Só que isso é um recalcamento. O recalque é uma repressão de pulsões de vida, de desejo, é vida. A vida, ela não pode ser reprimida. Ela deve ser acolhida, ela deve ser orientada, ela deve ser transmutada, o que quer que seja. Mas a vida, ela não pode nunca e jamais ser reprimida. Porque isso gera frustração, isso gera amargura e isso gera complexos interiores. E o desejo reprimido de viver um relacionamento bacana, que a pessoa sempre teve, mas aí como ela viu que ela não era muito habilidosa com isso, em vez de ir estudar relacionamento, ela preferiu falar mal de relacionamento, ela se lança numa atmosfera de recalque, a ponto dela crescer e amaldiçoar o seu passado. Porque essa moça que eu descrevi no início, ela amaldiçoou o seu passado e a sua família, sem perceber. Amaldiçoou a si mesma, ao considerar as suas atitudes de amor em prol do relacionamento uma idiotice, uma imbecilidade. A gente tem que ser capaz de entender que nem porque os atos de amor que eu tenho para com alguém não são valorizados por esse alguém, nem por isso o que eu faço deixa de ser bonito. Eu só fiz para a pessoa errada. Entende? Eu não vou dizer que eu fiz errado. Ela poderia ter continuado sendo uma esposinha amorosinha do jeitinho que ela era. Ela só precisava ter ponderado no equilíbrio do que? Da masculinidade dentro dela, alguns limites. Que não é porque eu sou casada que o cara pode pisar em mim. Não é porque eu sou casado que a minha mulher pode pisar em mim. São coisas completamente diferentes. Ela só precisava ponderar o discernimento ali. E entender até onde o marido podia ir, até onde ela podia ir pelo marido. O maior erro dessa mulher, e o maior erro das maiorias das mulheres, e também dos homens, é idolatrar a figura humana em detrimento do relacionamento com Deus. O maior erro dela foi ter colocado o marido e a filha no pedestal, entende? Em vez de ter colocado Deus. Ter desejado fazer os dois como os objetos da sua vida, quando os objetos da vida de toda mulher, especialmente de toda mulher, mas também de todo homem, deve ser Deus.
E aí depois a gente se coloca em segundo lugar. E aí no caso dela que era casada, o marido dela viria em terceiro lugar. Percebe que quando a gente inverte a escala de prioridades, todos os nossos relacionamentos estão fadados ao fracasso? Pessoas que são muito carentes, por exemplo, que querem muito amizades e tal, elas tendem a repetir o mesmo padrão. Ela é muito carente, ela sonha por ter amigos, ela sonha por ser aceita no grupo da empresa, no grupo da faculdade, no grupo da escola, na própria família. E aí, para ser aceita, porque a carência dela é muito grande, ela negligencia, ela abre mão de si mesma. Isso é muito triste. Fica adulando as pessoas, se torna até uma pessoa chata. Porque é forçoso, dá pra saber quando é sincero e quando não é uma atitude. Ela faz não é porque ela te ama, ela faz não é porque ela te considera, ela faz porque ela quer te comprar no gesto de amor, entre muitas aspas, dela. E ela não percebe. E ela não consegue saber o porquê que ninguém gosta dela. Ela não consegue saber porque ninguém se afeiçoa a ela. É porque por mais que a pessoa não veja e não consiga descrever, ela se sente sufocada. Ela sente que a mulher ou o cara tá tentando manipulá-los. Com excesso de adulação, com excesso de, sabe, bajulação. Isso é chato, isso é desagradável. A pessoa não se sente livre para ser quem ela é. Porque, na verdade, a pessoa percebe, ela não é que ela tá se relacionando comigo. A pessoa sente intuitivamente que é tipo assim, independente de quem eu sou, não é ela só quer eu na vida dela. Não por mim, mas para suprir um buraco que ela tem que resolver. Gente, de verdade, ela com Deus, ela com ela. Se é você com Deus. Porque toda enfermidade decorre da desconexão do ser com o seu Criador. A verdade é essa. E ponto. Então, cuidado. Às vezes você está vivendo uma vida que você está solteira ou solteiro e você bate no peito. Eu sou solteiro. Diz você que você está muito feliz. Mas as suas falas cruéis, porque isso é uma crueldade. Imagina, estávamos só eu e ela, essa moça que estava aqui. Mas imagina se tivesse uma outra mulher, um outro homem que sonha em casar, sonha em ter filhos, que não tem a minha cabeça, que não tem o meu entendimento. Sabe que isso ela estava falando sobre um buraco que ela tem, que ela viveu, que ela não se sentiu verdadeiramente amada apesar dos esforços pela família. Olha que crueldade. Aí ela, não por uma maldade consciente, mas ainda assim uma maldade, ainda assim uma crueldade, ainda assim uma desonestidade, o que ela fala? A maior burrice, a maior cagada que uma mulher pode fazer é casar e ter filhos. Aí a pessoa que está sonhando em casar, está sonhando em ter filhos, escuta aquilo e se sente o quê? Pequena, se sente burra, se sente idiota. Olha que arrogância. Ou não? Por exemplo, imagina se tivesse com a gente nessa conversa uma mulher casada. Imagina a filha ou o filho dessa mulher ouvindo, que é uma mulher que casou, hoje é solteira, mas tem filhos e tal. Imagina os filhos ouvindo que eles são a maior cagada da mãe, são a maior cagada do pai. Será que isso não faz mal pro relacionamento deles? Porque mesmo que a pessoa nunca diga na cara, fica implícito no campo eletromagnético o sentimento de arrependimento. E a pessoa capta aquilo. E ela se sente rejeitada. Ela sente o ódio da mãe, o ódio do pai. E aí a mãe e o pai passam a ter: pai, não consigo, não me dou bem com meu filho, não me dou bem com a minha filha. Por que será? Percebe? Que ela é a vítima. E todo mundo ao redor é o carrasco da vida dela. Mas não para observar os padrões de pensamento e de sentimento que ela está emanando. Que ódio dele, que ódio dela, que ódio daquela experiência. Fora o chicote nas próprias costas. Isso afeta a autoestima. Porque quando você declara isso com essa força e com essa angústia, ela está se conectando com esse passado dela, que vive ainda hoje numa dimensão paralela. Porque passado, presente e futuro é tudo para o Criador, um eterno agora. E essa pessoa do passado, que vive agora, que é você, se sente o quê? Menosprezada, se sente inferiorizada, se sente burra. Será que não carrega, de alguma forma,
a maneira dela servir marido e filhos? Entendeu o que eu disse? Imagina que eu tô aqui agora maldizendo a Michele do passado que cometeu vários delitos, vários equívocos. E cometeu. Só que com a cabeça que eu tenho hoje, em vez de eu liberar essa Michele do passado, falando, enfim, né, foi o que deu pra ser, né, vamos melhorar. E eu perdoo, tá tudo bem, a gente tem que entender. Não é negligenciar, mas é entender que foi o que foi. E apoiar os acertos. Mas ao invés de fazer isso, eu só falo, mas eu fui muito burra, fui muito imbecil, fui muito burra, fui muito imbecil. Será que no tempo que não é linear e que esse passado que está acontecendo agora, esses delitos, será que não pesa sobre essa Michele do passado? Será que muitas vezes os sentimentos de dor que a gente sentiu do passado não vinha desse amargor que a pessoa do futuro sentia dessa pessoa do passado em alguma medida? Será que quando a gente não sente um alívio hoje, será que não vem de um esclarecimento de um futuro nosso, onde a gente olha para o nosso passado hoje e entende? Hoje a gente não entende, mas o futuro da gente já existe. Será que esse futuro nosso não olha para o nosso passado, que hoje é o nosso presente, o passado dele, mas presente nosso, não olha, não entende, não é carinhoso? Será que ele não manda amor para nós? Será que hoje, quando a gente se sente mal, será que não é esse futuro repudiando esse agora? E o mal que faz, a angústia que traz, a ansiedade que traz, o arrependimento, que não serve para nada. Claro, o arrependimento serve no sentido de a gente tem que ter essa lucidez, mas se eu vou ficar nessa minha culpa, minha tão grande culpa, a vida inteira, isso não tem valor. Não tem valor. Valor tem olhar para aquilo e se posicionar de maneira mais coerente em relação à situação. Essa é uma verdade. Dá para entender? Eu gostaria que você meditasse então. Se quando você diz que você se sente bem sozinha, é porque você está verdadeiramente bem sozinha, aliviada, integrada ao seu Deus, ao seu Criador, e entende que, eu tô bem sozinha, mas se Deus quiser me trazer um relacionamento, eu vou abraçar. Porque eu sei que todo tipo de relacionamento, seja amizade, seja família, seja namoro, seja casamento, eu sei que é para me aproximar mais de Deus. Então eu vou receber com muito amor e com muito carinho essa pessoa e essa experiência. Ou será que o que você chama de paz interior não é uma distorção? Você, na verdade, só tá bem porque você não tá tendo que confrontar as suas questõezinhas, os seus disparates. E se você concluir que, na verdade, você só está evitando os seus disparates, você precisa olhar para isso com maturidade, porque olhar para isso com maturidade vai te fornecer os instrumentos necessários para que você corrija os seus equívocos e possa atrair e possa receber, né, os presentes, o relacionamento, enfim, a família, o que quer que seja, que você tanto anseia. Deus está esperando, ansioso, segurando o homem da sua vida ou a mulher da sua vida nas mãos, aguardando você parar de se contorcer no chão, como uma criança birrenta, porque o fulano ou a fulana não foi o que você queria que tivesse sido. E não foi por alguns motivos. Primeiro, porque nem você não era a pessoa que você queria ter sido e a pessoa que seria necessária para que eles fossem aquilo que precisava ter sido. E a gente tem que entender que nem porque eu sou de um jeito dentro... Veja bem, o que eu quero dizer é, existem muitas maneiras da gente externalizar as nossas virtudes. É isso que eu quero dizer. Eu tenho uma amiga muito cara a mim, que ela se apaixonou por um rapaz por muito tempo na vida dela, e acabou que eles não namoraram, e ele também gostava dela, só que não foi, né? Acho que era medo, eles eram muito novos também e tal, ele preferiu ficar com uma outra menina, e aí mais tarde ela conheceu o atual marido dela, e ela falou que no início ela se percebia tentando transformar o marido dela hoje naquele cara. Ela tentava meio que colocar, tipo, pra ilustrar assim, ela queria tentar as mesmas piadas, as mesmas coisas, queria que ele tivesse o mesmo humor, queria que ele tivesse as mesmas sacadas, o mesmo olhar, o mesmo jeito. Só que ele não era aquela pessoa, ele era outra.
Só que ele, o outro, era muito virtuoso, ele tinha muitas coisas boas. Não é porque ele não quis ficar com ela que ele deixou de ser uma boa pessoa. Só que o marido dela é um cara absolutamente virtuoso, parceiro, amigo, atencioso, e ela não conseguia ver. Porque ela queria, porque queria o outro. Aí, já que eu não posso ter outro, eu vou ver se eu consigo fazer esse ser o outro. Mas não tem como. Isso é uma loucura. Isso é naturalmente uma loucura, uma insanidade. Quando ela se deu conta disso, ela se abriu para se relacionar com o verdadeiro, aquele marido. E hoje eles estão aí, acho que há uns 10 anos juntos, mais ou menos. Olha para vocês verem. E tantas mais coisas que poderiam ser ditas. Então, não se feche para o amor. Não diga que você tá bem sozinha, quando na verdade isso só oculta um recalque seu muito grande, porque você não soube agir da maneira madura o suficiente para atrair o homem ou a mulher maduro o suficiente. Isso é desonestidade, isso é maldade, isso é crueldade, e ainda mais querer jogar todas as mulheres no saco da sua inconsequência. Como você não sabe escolher mulher, como você não sabe escolher homem, nenhum homem presta. Só porque você é uma pessoa que precisa se melhorar em algumas coisas e atrai gente problemática. Aí porque você atrai gente problemática, todo mundo é problemático também. Não. Seja problemático você sozinho. Uma vez eu ouvi uma moça falando assim: a gente tem que parar de generalizar as nossas imperfeições. Então, toda vez que a gente quer se sentir melhor, isso é inconsciente. A gente fala, todo mundo rouba, todo mundo trai, todo homem trai, toda mulher é louca, toda mulher é ciumenta, toda mulher é interesseira, toda mulher trai, tipo assim. E ela falou, não, você tem que começar a falar em primeira pessoa, porque você vai perceber como isso é desconfortável, só que isso também vai te exigir uma atitude. Olha que interessante. Que uma coisa é eu falar, todo homem trai, né, gente? Outra coisa é falar, eu traio. Eu, como homem, eu falo, eu traio. Tem que ter peito, né? Tem que ter muito peito. Eu sou uma mulher interesseira, por exemplo, sabe? Eu sou uma mulher preguiçosa, eu sou uma mulher isso, eu sou uma mulher aquilo. Eu, como mulher, eu ajo assim. Eu, como mulher, eu sou assado. É diferente, né? Que uma coisa é somos. Que aí traz um coletivo, dá uma segurança, porque não sou eu, somos nós. Outra coisa é a gente olhar e falar, não, não somos nós, sou eu. Eu tenho uma questão para resolver. Então, em vez de eu dizer que a maior cagada de uma mulher é casar e ter filhos, eu posso dizer, eu casei, mas cometi falhas no meu casamento. E o meu casamento não foi o que eu queria que ele fosse. A pessoa também cometeu falhas, mas eu também cometi falhas. Mas não obstante, apesar disso, eu tenho hoje minha filha ou meu filho, que eu considero que são frutos doces dessa relação. Percebe como é diferente? Você não se fecha pro relacionamento, você não diz que você não quer, você não se afasta daquilo que você quer. Isso te torna uma pessoa psicótica, te torna uma pessoa neurótica, negacionista. E aí você não consegue ver ninguém feliz. Porque daí quando você vê uma pessoa feliz, um lado seu fica pensando assim, eu quero ver quanto tempo vai durar esse relacionamento. Tenho certeza que já eles terminam. E só esse pensamento seu maldoso é uma energia negativa na relação deles. É uma macumba, uma magia negra que você está fazendo com a mente sobre eles, porque você é uma pessoa recalcada que não resolveu suas dores. Olha como é mais sério do que parece. Olha como é mais complexo do que parece. Pessoa bem resolvida, mesmo que tenha errado e mesmo que esteja solteira, ela na verdade se exulta quando vê um casal feliz. Mesmo que ela não esteja procurando ninguém, mas ela não está fechada para encontrar alguém. Entendeu a diferença? Então quando ela vê um casal feliz, ela se anima, ela fala, ai, que coisa bonita, ela admira, ela olha, fala, ai, não aceito menos que isso. E quando ela torce pelo aquele casal, quando ela emana energias positivas para o casal, ela primeiro tem que se envolver de uma onda de energia positiva muito grande, ou seja, ela é a primeira beneficiada. E quando ela olha para o casal e admira e acha bonito,
Só o simples ato de admiração e de contemplação é uma oração que ela tá fazendo e ela nem sabe que ela tá fazendo. Ela tá manifestando aquilo para a vida dela. Porque o consciente, o subconsciente dela identifica aquilo como algo bom. Porque aquilo faz bem para ela. Se ela se sente bem só de olhar um casal feliz, quão mais bem ela não será tendo um relacionamento feliz. Assim o consciente identifica. Assim a mente identifica. E aí o universo trabalha para atrair aquilo para ela. Porque ela é bem resolvida com as suas histórias de dor. Ela não nega as histórias de dor, mas ela aceita e aceita inclusive a participação dela naquela situação. Eis a diferença de uma pessoa adulta, não neurótica, e de uma pessoa adulta neurótica. Ou uma pessoa infantiloide, infantilizada psicológica e emocionalmente, que é uma âncora para si e para os outros. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.